Fala, vida boa, tudo tranquilo? Você já percebeu como os instrumentos estão no nosso dia a dia? No carro você tem o velocímetro, né, para marcar a velocidade, você tem um sensor lá de combustível que mede o nível de combustível no veículo, termostato na geladeira, né, para a gente fazer aquele controle de temperatura. E no ambiente industrial, como é que esse instrumento funciona? Esse vai ser o bate-papo de hoje. Como é que a instrumentação transforma a indústria moderna e como ela é importante para que a gente alcance nossos objetivos dentro do processo. Eu sou César Feijó, professor há mais de 25 anos, trabalho com integração de sistemas e vou usar a minha experiência como docente para extrair do nosso convidado todo aqueles cases engraçados que ele viveu, a experiência que ele tem, né, nesse ambiente industrial. E aí vamos trazer essa informação sempre num vocabulário bem simples para você. Você não precisa ser nenhum especialista em automação para estar participando aqui do nosso podcast. E se você gostou, já vai deixando esse like aí, se inscreve. Siga a gente lá também no Instagram, muito bom. Segue no Instagram também, é bastante importante vocês acompanharem lá. Sempre tem alguns vídeos engraçados, alguns shorts interessantes que a gente vai colocando lá no Instagram. Joia? Bom, o nosso convidado de hoje tem uma trajetória impressionante mesmo, né, no universo da instrumentação. Marco Antônio Ribeiro, muita gente aqui já conhece, já ouviu falar dele. É engenheiro eletrônico formado pelo ITA, com mais de 50 anos de experiência em manutenção, projetos e treinamentos de profissionais na área. Trabalhou na Foxboro, quem conhece Marco da Foxboro? Referência global em instrumentação. Já ministrou mais de 1.000 cursos no Brasil e no exterior, além de realizar diversas consultorias em medição de transferência de custódia, qualidade e calibração de instrumentos. É um nome de peso na área, com vasta experiência e conhecimento acumulado ao longo de décadas. Marco Antônio, para começar, o que torna a instrumentação tão essencial na indústria assim? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, César, pelo bom convite. Tá? Eu não sou tão importante assim, mas tenho realmente uma experiência de 50 anos, no mínimo, nessa área. Tá? A instrumentação está em todo lugar, como você falou, no carro, no trânsito, no supermercado, na balança, no restaurante, aquilo que você tem que pesar, calibrar o pneu, tudo Sim. Isso é instrumentação, é feito por instrumento, certo? Sim. Então a instrumentação ela está onipresente, ela está em todo lugar, no nosso todo dia a dia, certo? E para a indústria, como é que isso... A indústria tem mais rigor. A indústria, tudo que você faz tem normas que estabelece como deve ser feito. A gente tem indústrias diferentes, que nem a farmacêutica, que é tudo limpo, tem a mineração, que é tudo sujo. Bastante. Mas os instrumentos são os mesmos. Na indústria, o foco da instrumentação vai ser a medição de pressão, temperatura, vazão e nível. O que vai mudar são as faixas. Por exemplo, para você, na indústria farmacêutica, você vai encher uma ampola de alguns milímetros. Sim. Na indústria de leite, vender leite já é 1 litro. Mas depois você, quando tem o transporte de gasolina, num caminhão-tanque, você já tem milhares de litros. Então, o que vai variar vai ser a faixa, vai ser o tipo de instrumentos, vão ser normas específicas para cada tipo de indústria. Mas toda indústria usa instrumento, mesmo que seja limpa, como a farmacêutica e alimentícia, mesmo que seja suja, como a siderúrgica e mineração, mas as variáveis são pressão, temperatura, vazão e nível, certo? São essas 4 variáveis básicas. As básicas. Tem uma quinta, que é analítica, que é outra complicada, que você já teve convidado aqui, Everaldo, falando sobre ela, e ela é muito mais complexa. O instrumentista clássico foge da analítica, porque ela é muito complexa. Às vezes nem o fabricante entende direito, mas ela também é muito necessária, é a que mais evolui. E você também tem instrumentação na medicina, você tem, por exemplo,
numa operação, você tem um instrumentista, Sim. que é o cara que vai passar o instrumento correto para o cirurgião. Senão, né, vai fazer a cirurgia corretamente, né? Entende? E também a instrumentação da medicina é outra área muito interessante. É outro mundo, né? Você também tem medição. Eu já tive aluna que quase entrou em coma porque mediu errado lá a glicose dela, erraram por 10, tomou o remédio errado e entra em coma. Isso também é um instrumento que fez uma medição mal interpretada ou incorreta. Então a gente está cercado por isso. Então vamos blindar. Vamos. Obrigado. A saúde. Saúde. Ótimo. Boa. A gente diz que no vinho é verdade, mas eu, para falar a verdade, não preciso tomar vinho, viu? Certo? O vinho deixa a gente mais alegre, é uma forma de celebrar, né? In vino veritas, ótimo. É isso aí. Okay. A ideia, né, do nome automação com vinho veio daí, né? É a gente celebrar. O vinho é ser muito, né, conhecido a gente, na verdade, na sociedade, né? A gente usa o vinho como uma forma de celebração dos amigos. Isso, está na Bíblia. Está na Bíblia. O primeiro milagre de Jesus foi transformar isso água em vinho. Okay. Exatamente. Então tá bom. Bom, mas vamos lá. A gente fala assim, quando a gente quer controlar, a gente não consegue controlar nada se a gente não medir, né? Então, para que a gente possa fazer qualquer tipo de controle lá, para chegar na automação, a gente primeiro precisa medir, né? Precisa controlar, precisa alarmar e até chegar efetivamente no controle. Como é essa etapa aí, né? Como funciona esse isso caminho? É o que a gente chama as funções dos instrumentos. Ou seja, você quer fazer uma medição é muito genérico. Quando você entra da norma, medir pode significar indicar, pode significar registrar e pode significar totalizar. Essas são as 3 funções da indicação. Como é? Pode significar? Indicar, que é o valor instantâneo. Ok. Por exemplo, agora 4 horas. Uhum. Sim, mas agora já é 4:01. Então, você tem o valor instantâneo. A indicação só vale na hora que você faz. Quando você quer algo de saber o histórico ou de prever o futuro, você vai usar um instrumento mais poderoso, que seria o registrador. Ele vai te dar o histórico e vai te dar a tendência. Como está variando a sua medição, você pode extrapolar, você pode adivinhar para onde está indo a sua medição. E você pode saber o que aconteceu ontem, um mês atrás, etc. Então, isso que é a medição. Agora, geralmente, uma medição, principalmente na indústria, a medição envolve vários instrumentos interligados. Você tem um instrumento só para sentir, que é o detetor, é o sensor. Depois você tem um para fazer os cálculos e outro para mostrar o resultado. Então, a gente tem funções diferentes para instrumentos. E depois também começa a complicar. Você pode querer, por exemplo, monitorar ou quer saber o que está acontecendo a 1.000 quilômetros de distância, a 500 metros de distância. Então, você tem que ter, nessa posição, um sensor. Você tem que ter um instrumento agora especializado para te transmitir essa informação para o local que você quer indicar. Sim. Então, a gente começa a complicar. Ou seja, eu posso ter uma coisa muito simples, que é medir a temperatura do corpo humano. Para isso, tem que zerar o instrumento, tem que ter um contato direto, tem que esperar 3 minutos, se você esperar um só, vai ter um erro, e a culpa não é do instrumento, mas é do operador que não está fazendo o procedimento correto. Então, a medição tem vários detalhes, que se você não faz, vai fazer medição errada, certo? Verdade, então, né? Você tem que esperar estabilizar a temperatura. Exatamente. Né? Temperatura, o comportamento da temperatura é diferente da vazão, é diferente da pressão, é diferente do nível. Nível, você vê o nível, dependendo, você pode ver ele subindo.
A temperatura é muito interessante. Por exemplo, você ferve a água para tomar café, sim, mas você nota que você toma o café rapidamente, ela esfria rapidamente. Então, cada variável de processo tem comportamentos diferentes. Isso você precisa entender. Isso para fazer a medição correta, certo? Tá. A gente mediu, transmitiu essa informação, indicou. Isso. Né? Mostrou. Porque você pode indicar, registrar ou totalizar. Certo. Por exemplo, na bomba de gasolina. Sim, a gente precisa. A bomba de gasolina, o que é o resultado que eu vou pagar lá? É uma totalização. Não é uma indicação de vazão aquilo, é uma indicação de volume. E o sensor é de vazão. Então tem uma função matemática ali, que você é professor de matemática, vai ver que ele totalizou. Ele fez uma função matemática chamada de integrou. Ele viu qual foi o volume acumulado dentro do seu tanque. E aí que você vai cobrar é por isso. Certo? Você pode citar, por exemplo, assim, mas existe uma diferença ali entre aquele sensor que mede a vazão, que é para faturamento, né? É aquele sensor usado para faturamento, como é, por exemplo, o hidrômetro na porta da nossa casa também, né? Exige um nível de precisão diferente, embora a gente está falando, né, são vazões pequenas, então tem umas tolerâncias, margens a erro um pouquinho maior, né? Como é que você define isso? César, tem norma, certo? Certo. Por exemplo, quando o tanque de gasolina, o caminhão-tanque, entrega gasolina no posto, ele faz a compensação de temperatura. Sim. Por quê? Porque você está ali 5.000 litros, 10.000 litros que você está entregando. Então, faz sentido. Quando você compra a gasolina, e a gasolina do português nunca aumentava, porque ele só punha 20 mil réis, né? 20 reais, então não aumenta. Quando você compra a gasolina, não tem compensação. Ah, então eu estou sendo logrado? Não. É que a incerteza, o erro que você tem sem fazer a compensação da temperatura, ele é tão pequeno que está dentro do erro do instrumento. Todo instrumento tem um erro. Erro, a incerteza, toda medição tem uma incerteza, certo? E é isso que, a diferença é isso. E como você define o que é uma incerteza boa para o processo? Quem define isso são as normas. Por exemplo, depende da sua aplicação. Por exemplo, quando a mãe quer ver se o filho está com febre, ela tem um sensor que é a mão dela, põe na testa do menino, epa, está com febre. Ali ela sente Sim. que está acima de 36 graus, que é a temperatura do corpo dela. Então, o que ela vai fazer? Vou pegar um instrumento chamado termômetro, de mercúrio, de vidro, que está lá na gaveta marcando uma determinada valor. Se ela não fizer isso, ela vai colocar o termômetro, e se o termômetro estava em 40 graus, ele vai ficar em 40. Ele não desce, ele só sobe. Então ela tem que zerar, vai colocar, e agora, através do termômetro, ela vai ver que agora a incerteza da temperatura do corpo do menino já é bem menor. Já está lá 38,2 graus Celsius. 2. Veja que eu poderia ter termômetro muito mais caro, que daria 38,20. Mas esse 2 aí já para mim, para meu uso, ele está ótimo, certo? Então, incerteza está sempre associada à minha medição. Quanto maior a incerteza, pior é o instrumento, pior é a qualidade dele, mais errada está a minha medição. Então, uma coisa que está sempre associada à minha instrumentação é a incerteza, o erro. Incerteza e erro são coisas diferentes. Norma fala de incerteza.
Mas a incerteza, o erro, ele é gerado a partir tanto da medição quanto da transmissão. Em vários pontos você vai acumulando. Ele tem várias fontes, várias fontes de erro. Você tem os erros sistemáticos, por exemplo, o meu relógio é de boa qualidade. Então ele é preciso. Ele marca as horas de hora em hora de modo correto. Porém, se eu for para Manaus e acerto ele 1 hora a menos, ele fica com o erro de 1 hora, que a gente chama de erro sistemático, certo? Como é que eu tiro o erro sistemático? Fazendo calibração. Calibração é uma coisa na instrumentação muito importante. A calibração é que dá a confiança, a confiabilidade da sua medição. Se você não calibra o seu instrumento, ele pode estar dando erro muito grosseiro, muito grande, e que a sua medição não vale muita coisa. Eu vou entrar no mérito, quero voltar para essa questão da calibração, porque tem muita confusão entre calibração e aferição. Aferição não existe mais essa palavra. Eu quero. Por que não existe? Porque a gente se baseia porque no vocabulário. Muito comum você ver no dia a dia, né? Não, algumas pessoas usam termo isso na metrologia. Existe o vocabulário internacional de metrologia. A última edição foi 2012. Tem algumas, não oficial, algumas atualizações até de 2023. A última vez que apareceu a palavra aferição no vocabulário foi em 1995. É mesmo, desde 95? Desde 95 não é para usar. Esquece. Se você procurar lá no vocabulário, aferição, não existe essa palavra. Se não está lá na norma, se não está no meu vocabulário internacional, não existe essa palavra. Aí todo mundo fala. E outra coisa que o brasileiro não tem é o respeito à norma. Você tem que ter norma, você tem que seguir norma. Por exemplo, para escrever um número, como é que você escreve 15.000? 15.00. Esse ponto está errado. Desde 1988, tem uma portaria do Inmetro para dizer como é que você tem que escrever número. Você tem que deixar espaço. Não é nem por ponto, nem por vírgula. Se coloca ponto ou vírgula, está errado. Por quê? Porque está na norma. Norma é que tem que ser seguida para que todo mundo faça do mesmo modo. Quando se faz uma Interessante, norma... eu não sabia essa não. Você quer dizer que separador de milhar não se usa... por espaço. E isso é uma resolução... Tem que consertar no Excel. Resolução 12 de 1988 do Inmetro, que não usa. E outra coisa, o meu filho fez engenharia eletrônica e quando ele chegava eu falei, filho, essas unidades não existem mais. O senhor professor está te ensinando coisa desatualizada. Não estou dizendo que está errada, mas não está de conformidade com a norma brasileira. Entende? Uma vergonha que eu já passei na minha vida foi na Alemanha. Eu estava ao lado de uma mãe com um filho, tinha um semáforo que estava fechado, não tinha carro nem de cá nem de cá. Aí eu comecei a andar para atravessar, o menino foi comigo, a mãe deu-lhe um pescoção e voltou. Eu fiquei com uma vergonha imensa. Não tinha entendido o que... Porque tem que seguir norma. Lá na Alemanha, então o sinal está vermelho, eu não vou passar, mesmo que não tenha carro de lugar nenhum. Então, isso é seguir norma. Está certo que, às vezes, é um exagero, às vezes até no Brasil... O semáforo, se você, depois, entre meia-noite e madrugada, você talvez não precisa, até por questão de segurança, fique parado. Sim, a gente tem outros problemas aqui. Semáforo vermelho, mas isso é seguir norma. Existe norma para ser seguida. Quando se faz uma norma, participa fabricante, usuário, o pessoal da academia, né, da faculdade, todo mundo lá, todo mundo dá palpite. Às vezes, uma palavra... O pessoal fica
meio-dia para tratar de uma palavra. Mas depois que fez a norma, todo mundo tem que seguir. E ela tem as revisões. Durante essa revisão, você pode reclamar, escrever para o Inmetro para sugerir, mas não pode alterar. Você tem que, primeiro, pedir, recomendar, alterar a norma e seguir. Depois que ela foi editada, você tem que seguir como ela foi escrita. E por que o brasileiro, ou isso não é algo só do brasileiro, de não seguir as normas assim? ou a gente até segue se comparado com Não, com a outros gente países? não segue. Eu já viajei no mundo inteiro, na Ásia, na América, Europa, África e tudo. O brasileiro, não sei, eu sou brasileiro. E a gente vê que não segue norma. Essas Isso é algo normas cultural sérias. no Brasil, talvez? Eu verifico isso, não estou nem defendendo, eu observo isso. Sim. Já trabalhei com alemão, é totalmente diferente. Eu tinha que fazer um teste de continuidade de um fio de uma grossura de vários milímetros. Era absurdo, claro que aquilo está bom, mas faz o teste. A norma manda, tem que fazer. Mas é assim que eu vejo. Tem que seguir norma. Tem que seguir norma, é verdade. Tá. A gente falou da temperatura aqui, né? Sim. Existe várias formas de se, ou range de temperatura, né? Você pode usar termopar, você pode usar PT100. Para em que tipo de situação você vai usar cada tipo de instrumento desse? Como é que... A escolha, César, ela depende de, primeiro, qual é a sua exigência? Vou dar um exemplo, né? Vamos exemplificar aqui. Eu tenho um forno que está trabalhando ali na faixa de 300, 400 graus. E aí eu tenho que fazer um projeto, vou especificar né, um sensor que vai monitorar aquela temperatura. Que tipo de instrumento, ou como é que eu chego em qual instrumento é mais adequado para aquela aplicação? A escolha de qualquer instrumento, ela vai depender de alguns fatores. O primeiro é quanto você tem. Segundo, quanto que você precisa? Qual é a necessidade? Certo? E é a partir daí que você vai escolher. Na indústria, por exemplo, você vai ter incertezas de 0,1% a 1%. Na sua vida prática, você vai ter incerteza de 1 a 10%. No científico, você vai ter de 0,01, 10 vezes melhor. Então vai depender se é algo militar, industrial e caseiro. Eu, por exemplo, faço pão de queijo. Então, quando eu assar o pão de queijo, primeiro, a temperatura sugerida é perto de 200 graus. Quando eu vou ter o dial lá para ver qual é a temperatura do meu forno, ali eu já tenho uma incerteza de 10, 20%. Então, aquilo ali, por questão até psicológica, eu comprei na loja um termômetro de radiação lá, que me dá... Hoje mesmo eu fui medir lá a temperatura do leite, a temperatura do café. Você não deve passar de 91 graus Celsius para fazer café, porque para ferver é ruim, porque você vai tirar sais, vai tirar... O gosto da água fica diferente. Então eu meço aquilo ali. Acredito que ele dá lá 72,3 graus, também tem uma incerteza, sim, mas ele está me dando uma ordem de grandeza. E ali, se passou 1 grau, 2 graus, vai dar pouca diferença no gosto do café. Quando você está na indústria, numa indústria farmacêutica, que o pessoal do processo exige que uma determinada temperatura seja controlada, se você muda 1 grau, 2 graus, pode alterar totalmente a composição do produto. O mundo hoje está preocupado com a elevação da temperatura média do planeta de 1 grau, 1,5 graus. Sim. Então, isso o quanto isso pode impactar, né? O quanto 1 grau pode impactar na vida do Se aumentar como isso, todo, né?
Salvador, ou algumas praias de Salvador vão desaparecer, porque o mar vai elevar. Sim. A Brasília foi feita lá no centro do Brasil, porque lá não tem risco. Lá não vai, pela profecia de Dom Bosco, não vai ser inundada em Brasília. Mas Salvador, onde nós moramos, Rio de Janeiro, Caraguatatuba, isso aí tudo está, vamos dizer, suscetível a ser imersa, não é? Tá. Então, tudo vai depender da sua aplicação e do dinheiro que você está disposto a usar. Entendi. Então, porque no final, realmente, né? Por mais que a gente discute, no final o bolso sempre influencia muito no nosso, na nossa forma, né? De como é que a gente vai chegar na resolução final. E o que a gente tem? Diga. Não, é isso que eu falei. Você vai depender quanto você... qual é a exigência do processo e qual é a sua disponibilidade para bancar o que você disponibilidade financeira, né? Para você conseguir bancar. Tá. Vamos para as outras variáveis também, né? A gente falou bastante temperatura aqui, né? A gente fala nível, por exemplo. O nível já é uma variável muito mais condescendente. Qual é a preocupação do nível da tua casa? Só duas. Nível 0, acabou a água, ou nível 100, que transbordou. Sim. Fora disso, se está a 20%, 80% ou 50%, você não está nem, né? Não tem importância nenhuma. Então, o que você faz? Você vai colocar sensor para evitar que transborde e evitar que esvazie. Então, quando tiver em 10%, você vai fazer um sistema simples de automação para ligar a bomba, que vai encher lá, mas quando chegar em 95%, você vai ter o mesmo sistema de automação para desligar a bomba. Aí você tem um controle que já é automação. Uma coisa é medir, outra coisa já é controlar o nível da sua casa, certo? Dizem que o brasileiro é muito criativo, né? Que a NASA tinha que vir estudar, né? Tem essa... Eu ainda tenho uma piada pior ainda, que é para o baiano. Diz que o baiano é muito preguiçoso. Então, o lugar que tem a melhor automação do Brasil e do mundo é na Bahia, porque você tem preguiça, não é? É verdade, faz sentido. Mas uma coisa é você ter imaginação, porém, outra coisa é você ter que seguir a norma que ele não vai bloquear a tua imaginação, mas vai colocar limites para você usar a sua imaginação. Essa é a minha visão das coisas. Entende? O que muita gente questiona, né, é que para você conseguir aplicar uma norma na plenitude em um determinado processo industrial, isso gera um custo muito elevado, né? Muitas vezes, muito difícil de você conseguir implementar, você está calibrando sempre na periodicidade determinada, até eu vou voltar nesse ponto aqui. Que você conseguir implementar uma norma, seja de segurança, seja qualquer você conseguir implementar todas as normas é algo muito, muito caro para o processo. Então, assim, como é que a gente consegue implementar a norma e ainda se manter competitivo no cenário que a gente tem? Eu digo o seguinte, primeiro, norma é necessária. Quem não gosta de norma é o fabricante. Por quê? Porque o fabricante já faz o dele e, de repente, ele tem uma norma que ele tem que se adaptar. Então, a norma ela é necessária. E na elaboração da norma, César, você tem pessoal da fabricação, usuário da academia, consultor. Eu já participei de normas na elaboração de computador de vazão, normas de segurança, tá? Todo mundo dá o palpite e tem que convencer. E quando você chega a um consenso, aquilo é aceito e tem que ser usado. Mas assim, o que eu coloco não é que as pessoas não entendem a importância ou a necessidade de se aplicar a norma. É a questão dos processos burocráticos ou de todo o ciclo de vida do processo, para você tem que documentar, que você tem que calibrar de ano em ano, e você tem que tirar o instrumento para fazer isso e trocar. Então, assim, o processo como um todo, de ter que asbiltar tudo, ter toda a documentação. Então, para você atender completamente a norma, não é algo que demanda muito tempo. Não, o que eu vejo no Brasil hoje sobre normas é o seguinte:
Existem algumas áreas, por exemplo, na área de segurança, que alguém fala assim, para poder fazer calibrar, você agora tem que participar de uma sociedade aí de calibração e tudo. Para você ser do CIS, você tem que... Fizeram lá uma associação de gente que é especialista. Você tem que... Por exemplo, para eu fazer um trabalho na área de segurança, de classificação de área, eu tenho que ter uma certificação que custa caro, emitida por um laboratório, que eu vou gastar 10, 20 mil reais para poder ter um certificado para poder fazer um trabalho. Isso é uma coisa que está acontecendo, mas que não deve acontecer. Mas talvez até deva acontecer. Mas a gente começa a ver lobbies protegendo algumas áreas, onde para aquela área o cara tem que ser especialista, ele é especialista, então ele que exige isso que eu vejo. Isso que às vezes dificulta a aplicação de normas. Quando você conversou com o Alex na área classificada, ali você tem os especialistas para poder trabalhar ali. Quando você conversou com o Eric na área do CIS, também você tem isso aí. Na área da cybersecurity, também você começa a ter nichos de trabalho que, para fazer aquele trabalho, você tem que ser especialista. Em algum sentido, tem significado. Para fazer um trabalho, você tem que entender, tem que ser especialista. Só que eles querem que o especialista é aquele que tem um certificado emitido por uma entidade que ele tem vantagens, não é? Sim. Isso que eu vejo. Mas a norma ela é necessária. Não, mas eu acho que isso ninguém contesta que ela é necessária, né? Eu acho que o ponto não é... Ninguém contesta que a norma é necessária. Mas vamos lá, por exemplo, calibração. Em geral, os instrumentos são feitos isso uma vez por ano. Não. Não? Depende. Não, sim, estou falando. Não, eu vejo a maioria da periodicidade, né, de que é feita a calibração em um ano. É óbvio que cada caso é um caso e não necessariamente é um ano. Mas, e por que como é que você chega naquele valor, né, naquela periodicidade, né? Não, a coisa é o seguinte. A primeira coisa é o período inicial. O período inicial, por exemplo, se um instrumento tem peça móvel, ele tem um período mais curto. Se ele não tem peça móvel, você vai para um período maior. Porém, você tem hoje ferramentas para administrar a sua calibração. Quando você vai calibrar, custa dinheiro. Quando você vai calibrar um instrumento e ele está calibrado, você fez uma coisa desnecessária e gastou dinheiro. Então, o que você vai fazer? Existem umas ferramentas, uma chamada critério de Schumacher, não é aquele motorista, não é o piloto não. lá, né? Onde você, a partir... Mas é parente. Não sei. A partir das calibrações anteriores, você determina qual é o melhor período de calibração. Se o instrumento está calibrado em 3 vezes, as 3 últimas calibrações e a atual, ele está calibrado, você vai estender o período de calibração. Se ele está descalibrado, você vai diminuir o prazo, exatamente para achar o período ideal para você não perder dinheiro fazendo um trabalho desnecessário ou levando uma não conformidade usando um instrumento não calibrado. O instrumento não calibrado é uma alta não conformidade. Você está fazendo errado. Isso é muito importante quando você tem 2 grandes empresas que criam um contrato de transferência de custódia. Quando você vai colocar gasolina no posto, você é pequenininho, a bomba de gasolina foi calibrada pelo Inmetro. Um posto sério tem lá o selo do Inmetro que aquela bomba foi calibrada. Quando uma Copene, uma Braskem, compra uma nafta de uma refinaria, que são grandes volumes, milhões de dólares envolvidos, eles têm um contrato. Nesse contrato vai definir qual é o tipo de instrumento,
qual é a incerteza aceitável, quais são os períodos iniciais, como é que se administra essas divergências, certo? E aí, eles combinam, eu já fiz várias consultorias, tanto do vendedor quanto do comprador, a responsabilidade é sempre do vendedor, certo? E toda empresa, ninguém em sã consciência quer dar o golpe na outra, todo mundo quer fazer o certo, entende? Então, é escolher o instrumento certo, é fazer um plano de calibração e seguir, e dá tudo certo. Então, essa história de que eu tenho que calibrar meu instrumento uma vez por ano, isso é mais mito? Não. Você tem um período inicial e depois todo o sistema de calibração, que a gente chama de confirmação metrológica, ele tem critérios e ele tem uma ferramenta para você administrar. Você tem um período inicial e ao longo do tempo você vai administrar, ou diminuindo, ou aumentando, ou permanecendo, para fazer o correto. O correto é calibrar no período que você não vai perder dinheiro, não vai trabalhar muito. Eu posso ter dois instrumentos aqui, dois transmissores de nível iguais, por exemplo, e eles podem ter periodicidade de calibração diferentes? Porque o ambiente é diferente. Eles podem ser iguais em condições totalmente diferentes. Por exemplo, se você tem instrumento, essa sua televisão é de uso interno. Certo. Ela só pode ser usada aqui. Uhum. A sua luminária é de uso interno. A do jardim é de uso externo. Então, você tem instrumento para ser usado numa determinada condição e outro em outra condição. E é isso que vai definir como é que você vai especificar. Se você vai usar num lugar já protegido ou um lugar não protegido. Vai depender muito do ambiente, a temperatura, a poluição. Salvador e Miami são as duas piores cidades do mundo em Maresia, né? Pior maresia. Ali e a região televisão foi embora agora. Jardim de Alá, Pituba, Jardim dos Namorados, aquela região moro ali. a 1.200 metros da praia. Sei porque eu ando todo dia isso. A minha televisão eu acabei de perdê-la. Ali... Eu fui lá ontem, não tem jeito. Ela pagou, não tem conserto. Uma 60 polegadas, imensa, não tem jeito. Ou então, vai trocar umas coisas lá que é melhor comprar uma nova. Na instrumentação, aquele ditado de que o barato muitas vezes sai caro, isso se aplica? Também. Você tem... embora, uma coisa, você especifica o instrumento. Especificar significa onde ele vai ser usado, qual é a incerteza que você exige, que o seu processo exige, sim, certo? Então, você especifica, segundo normas. Uma indústria farmacêutica alimentícia tem normas diferentes de uma mineração e de uma siderurgia, certo? Então, você tem que seguir normas, certo? Então, você tem a especificação, depois você tem a instalação, depois você tem um acompanhamento, que é principalmente a calibração e ajuste. Aquela confusão que você tinha com a ferição, antigamente era ferição e calibração. Esqueça. Hoje é calibrar. Calibrar é só comparar. O que é calibrar pneu? Você chega no posto, o cara mediu 30, 30, 30, 30. Você foi embora. Não colocou nem tirou nada. Você calibrou o instrumento. O pneu calibrou a pressão do pneu. Se você mediu 28, você quer 30, você vai colocar mais 2, que inclusive a unidade do pneu é PSI, que você chama de libra, que está totalmente fora da legislação brasileira. Tá? Mas aí você ajustou. Quando você tira ar ou coloca ar, você ajustou. Calibrar é só comparar. É uma função passiva. Você só mediu. Você tem um manômetro que está calibrado pelo Inmetro, ou seja, ele está lá rastreado, alguém calibrou ele. Geralmente, quando você tem esses manômetros que são usados por todo mundo, ele descalibra
rapidamente, porque você não toma cuidado, né? Um carro de aluguel sempre está esculhambado. Sim. A vida útil dele é bem menor, né? Exatamente. O bicho homem é inviável. Não é o brasileiro. Isso é psicologia pura. O Freud explica. Okay. Como é que fala? E para onde a gente está encaminhando? Muito se fala agora de IoT, de indústria 4.0, de IoT, e esse instrumento está levando o sinal para a nuvem. Isso está gerando mais incerteza, isso tem contribuído para a indústria. Como é que esse movimento, né, de transformação está influenciando na indústria, né, no processo como um todo? A coisa evolui, César. A gente está sempre evoluindo. Por exemplo, quando eu vim para Salvador por causa do polo petroquímico. O polo petroquímico, a primeira geração foi uma instrumentação analógica da Foxboro, o SPEC 200. Depois veio o da Yokogawa, digital, que já está uma substituição, depois já teve umas 2 substituições. Tem que evoluir. Tem que acompanhar os avanços da tecnologia da informação. Então, você tem que evoluir. Começa a ter as modas, né? Em 2011, na Alemanha, eles criaram o conceito de indústria 4.0, que eram as revoluções industriais que tiveram a primeira com a máquina de Watt, depois da eletricidade, depois da computação. Essa era a 4ª geração. O americano chama de transformação digital. Aí que entra o que você falou da internet industrial das coisas, IoT, certo? Isso tudo está vindo, tem que melhorar. Só que o gargalo, hoje, de toda essa evolução, está nas pontas. Você tem uma estação de operação de uma siderúrgica, de um polo petroquímico, de uma refinaria, aquilo já atingiu o estado da arte. Não tem mais por que melhorar. Aquilo já é científico, aquilo já é coisa de filme, da Guerra nas Estrelas. Aquilo ali já atingiu o limite. Onde é que está o gargalo? Onde é que está os defeitos? O tendão de Aquiles, a fragilidade está nas pontas, no sensor, aquilo que você falou, tudo tem que ser sentido. E no atuador. Então, é aí que aparecem as tecnologias novas. Por exemplo, da nanotecnologia, que é onde você vai ter sensores cada vez menores, miniaturizados, que tenham capacidade de transmissor. Ele já vai te mandar não um sinalzinho de milivoltagem, de corrente, vai te mandar já uma mensagem digital, num protocolo aí que você conhece aí. Então, onde o pessoal está trabalhando, onde está tendo as evoluções. É no sensor e no atuador. Quando você fala de uma casa inteligente, você vai ter uma geladeira. Tudo que você colocar dentro da geladeira, você faz uma leitura do código de barra ou de alguma coisa, o QR Code aí, que é baseado no jogo de Go, sabia? Não. Você não sabe jogar Go? Não, foi em casa que não. Nós jogamos. Assim, os pontinhos. Foi um japonês que criou, baseado no tabuleiro de Go. O dia que você for comer pão de queijo em casa, nós vamos jogar Gomoku Narabe. É um joguinho de... Mas ele criou isso. Então, tudo que você coloca na geladeira, você lê. E a geladeira tem lá a inteligência, uma central lá, que ele vai contando quantos iogurtes você colocou, quantas maçãs você tem que... Tudo que entra e sai, ela vai... Tudo que você colocar tem que ter um código. Tudo que sair tem que ter o mesmo código, ela vai fazer conta. E quando zerar, ela vai mandar uma mensagem lá para o supermercado para te mandar, para fazer um pedido para você repor. Isso é a casa inteligente.
Quando você já deve ter o Eu vi Alexa uma em da casa. LG, eu vi uma da LG que tinha esse recurso. Onde? Eu vi uma geladeira da LG que Ah, tinha esse sim, recurso. tem, Mas isso Tem, é o IIoT que você está exato. falando, Uhum. certo? Ou seja, a gente acha sempre que no nosso tempo era melhor e tudo, mas a gente tem que evoluir. Tem coisas que melhoraram, jogar bola, ralar o joelho, jogar bola de gude. Ninguém hoje menino não sabe o que é isso. Já ralei muito. Isso. Em compensação, a minha neta já está pegando lá o celular lá e Já tem já sabe mexer mais do que eu. 4, 5 anos e já tá fera no. Exatamente, isso aí. Né? Então, as coisas mudam. Eu não estou dizendo nem se para melhor ou para pior, mas de um modo diferente. E que você tem que adaptar. E que você tem que aceitar e conviver. E relaxar. Não, isso vem mudando. Eu sou um pouquinho entusiasta da automação, então, obviamente, eu comecei até antes da Alexa, era um Google Home lá, brinquei, compra na China uns Você equipamentos para teve o fazer Arduino, teste. não? Eu não sou muito fã do Arduino. Eu já mexi com o Arduino algumas vezes, mas eu não sou aquele entusiasta do Arduino, não. Tem uma turma lá no Senai que Sei. gosta bastante Isso. É um do Arduino. CLTzinho, quer dizer, hoje tem equivalente, tem coisas bem mais, Exato. Não, mas o Arduino mais é bastante amigáveis. interessante, né? Para você, É. para o aluno começar a programar, entender os conceitos de circuitos. Ele é bastante interessante. Tem uma aplicação bastante interessante do Arduino. E como é que você começou? Como é que você pensou aqui? Vamos para o livro aqui, né? Medição de petróleo e gás natural. Como é que foi esse desenvolvimento desse livro aí? O seguinte, eu, como te falei, eu já dei mais de 1000 cursos no Brasil e no mundo. E foram cursos principalmente na Petrobras, onde eu dava aula de instrumentação. Depois, dentro da instrumentação, tinha de simbologia, tinha de instrumentação para operadores, para manutenção. Você tinha de simbologia, você tinha válvulas de controle, medição de vazão, que é a variável ser mais badalada, certo? Depois você tinha os sistemas digitais, depois você tinha a metrologia. E todo esse material e que eu dava aula, eu tinha em PDF e meus alunos colocavam na internet, grátis. Eu não ganhei nada com isso, mas... Copyright ia embora aí, né? Embora. E o eBay, vários sites aí, vendiam o meu material. Eu até tentei comprar uma vez, falei, mas isso aí é meu. O cara não respondeu nada. Mas então, depois eu queria escrever livros. Tá? Vai sair agora esse ano Teoria de Controle, da Teoria Cinzenta à Prática Colorida. Como é que é? Teoria cinzenta. A teoria cinzenta para a prática colorida. É porque o controle é uma das coisas assim que me deixa muito encabulado. Eu, quando fiz controle no ITA, 1965, transformada de Laplace. Marileide também fez transformada de Laplace. Se você fez controle, você fez transformada de Laplace. Transformada de Laplace era uma ferramenta criada na década de 40, onde você tinha uma equação diferencial que você usava a transformada de Laplace e a transformava numa equação algébrica. Resolvia, fazia uma convolução e voltava para o tempo. Hoje, com as ferramentas computacionais disponíveis, a gente não precisa dessa ferramenta mais. Eu, na minha vida, dos 54 anos de trabalho, eu usei transformada, não foi bem transformada de Laplace, mas eu usei umas funções de transferência num trabalho que eu fiz na Paranapanema para desacoplar malhas de controle. Eu fiz uma matriz de ganhos relativos para desacoplar. Foi a maior teoria matemática que eu usei na minha vida prática. Mas agora, no fim do ano passado, que a gente sintonizou, o Ivan Ivanoves e eu fomos sintonizar malhas de controle de caldeira,
A gente só pensou em tempo, a gente só via a resposta, a gente só usou os Ziegler-Nichols do decaimento de 4:1. São coisas muito mais, eu diria, intuitivas, fáceis de você explicar, de você fazer. Entende? Então, essas coisas muito abstratas foram criadas, até hoje são ensinadas, mas com um retorno muito, muito pequeno, quase nulo. Eu tenho trabalhos de acadêmicos aí, de artigos, falando sobre transformada de Laplace, por que não usa, nunca usei, entende? Então, é isso. Esse livro de medição de petróleo, o nome dele, porque era bem chamativo, mas ele é um livro de instrumentação. Falo de metrologia, de algarismo significativo, de unidades do SI. O SI, inclusive, em 2019, teve uma transformação radical, onde eles criaram unidades, fizeram novas definições de temperatura absoluta, que era baseado no ponto triplo lá do Kelvin, que não é mais, o elétron lá, o corrente elétrica também foi totalmente alterado. Só que essas mudanças, para nós, chão de fábrica, não alterou nada. Isso é para coisa cientista. Quando você tem número de Avogadro, constante de Planck, de Boltzmann, 10 elevado a menos 34, 10 elevado a menos 23, número de Avogadro. Isso é coisa teórica, mas para efeito de um país, de você ter um sistema metrológico, isso é fundamental. Mas para nós, para você calibrar o seu paquímetro, você vai usar um bloco padrão. Esqueça aquilo lá, entende? Eu falo assim que a graduação, assim, né, em geral, ensina a gente a pensar, a abstrair dos processos, né? Então, é muito importante. Muita gente pensa, né, por que eu vou aprender a transformá-la de Laplace? Mas, independentemente de se você vai aplicar ou não, hoje em dia tem lá o ChatGPT, tem a inteligência artificial, que faz muitos cálculos para a gente, né? Que você, obviamente, você vai conferir, né? Eu não sei se você está querendo chegar nesse ponto que a gente não deve confiar 100%. Sim, existe, é verdade isso. Mas assim, a capacidade que dá para a gente abstrair do processo ou pensar, né, de forma abstrata é muito importante a graduação. Eu sei, mas entenda. Inteligência artificial é a palavra da moda, certo? Certo. Há uns 30 anos atrás, na Petrobras, a gente criou redes neurais. Sim. Que é inteligência artificial, onde você criava sensores lá, virtuais para tapear um processo, que você tinha uma análise de 15 em 15 minutos, que isso, para fazer controle, você não pode ter essa base de tempo. Então, você punha sensores que simulavam, que aprendiam e que eles eram validados periodicamente. Isso era inteligência artificial. Dá um override na variável, né? Exatamente. Você sobrepõe o... Isso coisa já foi usado em coisas práticas. Em coisas lá, em aplicações para resolver problemas práticos. Então, essa é a diferença. Agora estão usando, eu gosto muito de xadrez, eles puseram uma inteligência artificial francesa contra uma inteligência artificial uma contra a outra, jogando xadrez, e elas descobriram que quando se bobear, elas começam a trapacear. Aí eu falo, pera, eu jogo xadrez há muito tempo, eu nunca trapaceei, nunca vou fazer porque se for dinheiro é uma coisa desonesta. Sim. E como é uma brincadeira, é uma burrice se eu for fazer isso. Entende? Tira justamente o propósito, exatamente. não é? Exatamente. Então, o que eu vejo é isso. Você tem coisas na moda. A minha defesa é sempre, você tem que entender o básico. Se você não entende o básico, como as coisas funcionam, o que é pressão, temperatura, vazão e nível, o que significa indicar, transmitir, registrar e totalizar, essas coisas, você não vai a lugar nenhum se não sabe disso. Agora,
As tecnologias para você executar isso, elas têm que mudar, você tem que usar sempre a mais conveniente, a mais rápida, a mais barata, a Sim. mais precisa. Mas o básico, você não pode perder o básico. Eu já vi, mudando só um pouquinho de assunto, mas eu já vi alguns absurdos nas medições aí, não diria absurdo, mas como o brasileiro, né, que dizem que o brasileiro é criativo, de botar a garrafa PET pro lado de fora, para ver medição de nível, etc. Você já deve ter visto muita coisa por aí. Não, a garrafa PET eu já vi para espantar mosca. Você sabia? No interior da Bahia, para espantar mosca, como a mosca tem uma visão multifocal e você tem uma garrafa de plástico lá cheia Sim. d'água, a mosca some. Isso eu já vi. Agora, o problema da criatividade é o seguinte. O Coriolis, quando você lavou a cara hoje, você viu como a água foi embora? Se Sim. foi assim ou assim? Hein? Não, mas no hemisfério sul ela vai assim. Isso é o efeito Coriolis. Não foi um brasileiro, mas uma empresa chamada Micromotion pegou esse fenômeno e desenvolveu um sensor de vazão mássico baseado nisso. E, no início, com uma precisão muito ruim, depois foi melhorando e hoje ela domina a medição mássica com esse critério. Então, os sensores, os fenômenos naturais, são muito simples, são muito visíveis, entende? A primeira ideia o cara faz, depois vai aprimorando. O primeiro carro não andava mais do que 10 km por hora. Vinha um carro na frente para tirar o pessoal da frente. Hoje o carro está a 300 por hora, entende? O outro medidor, por exemplo, ultrassônico. O medidor ultrassônico a tempo de trânsito, o primeiro que foi criado, ele não podia ser usado em transferência de custódia. Por quê? Porque a precisão era ruim. Aí o pessoal começou a usar multifeixes, etc., melhorou a tecnologia e eles hoje dominam o mercado. É um medidor não intrusivo excelente. Então começa ruim, aprimora, e não precisa ser brasileiro para inventar, para descobrir o fenômeno, né? Sim. Se você observasse como a água vai embora e depois tirasse proveito disso... O pessoal comenta muito a questão no vaso sanitário, né? No hemisfério norte, no hemisfério sul, quando você... Quando eu estive no Amapá, eu quis ver lá onde passa o Equador, como é que ia. Não, mas tem... O pessoal... isso vai muito, na verdade, também da construção do objeto, por onde a água cai, etc, né? Eu sei que o efeito Coriolis ali pode ser, às vezes, tão pequeno para o volume do tamanho da água ali que... Né? Mas o Coriolis funciona. Se você faz assim, com o tempo ele volta a fazer isso aqui. Se você fosse pescador, você ia descobrir que a margem esquerda dos rios tem uma erosão maior do que a margem direita. O rio, efeito Coriolis. Certo? Você, quando vê uma estrela, se ela está azul ou vermelha, aí já é o efeito Doppler, se ela está se aproximando ou se afastando. Ou se afastando. Entende? Então, esses são os fenômenos que acontecem e que algum gêniozinho pega aquela ideia e coloca ela na prática para ganhar dinheiro e para criar uma tecnologia de medição. Certo? Tem mudado a tecnologia de medição? Tem evoluído bastante? Algumas variáveis, sim. A variável que tem mais sensores, que mais evolui, é a vazão. Principalmente por causa da transferência de custódia. E a transferência de custódia, para você ficar rico, e o pessoal está batalhando, é desenvolver o medidor multifásico. O medidor de vazão só mede uma fase. Gás, se ele mede gás, se tiver líquido, está errado. O líquido provoca erro. Está medindo o líquido. Se tem gás, o gás provoca erro. Quando você tira o petróleo, que tem uma mistura de água, óleo e gás, você tem que separar e 3
3, Medir de forma independente. cada um. Todo mundo já está desenvolvendo o medidor multifásico, os noruegueses principalmente, e ainda não atingiram a incerteza exigida pela norma de transferência de custódia. Porque quando atingir, isso vai facilitar a tua vida, você não precisa separar essa água lá numa plataforma que é caríssimo fazer lá. Você vai fazer na terra e é muito mais fácil. Então, você tem problemas assim, alguns mais difíceis de serem resolvidos, mas que vão ser resolvidos. O futuro vai ser... Você fala ele multifásico, significa que ele vai conseguir medir a água, os três... Hoje já existe, mas ele não mede. O que ele faz? Calcula. Sim. Ele pega ele um modelo, faz uma inferência... ele põe 3 sensores, pega esses 3 sensores e calcula pelos 3 sinais qual é a vazão de óleo, de água e de gás. Mas ele calcula. Como eu te escrevi, não imagine quando puder calcular. E não calcule quando puder medir. O ideal é medir diretamente. Sim. Certo? Então ele usa cálculo. O cálculo ainda tem... É ruim. Sim. O futuro vai ser transmissão sem fio, que ainda não está totalmente aplicada, em coisas críticas ela ainda não é usada. Essas medições com multifase também vão ser o futuro, mas ainda tem que batalhar, tem que ter muito estudo, muita tecnologia. Qual a dificuldade de você conseguir medir os 3 simultaneamente? Qual? Porque é o comportamento, né? Sim. O gás é compressível. O gás depende da pressão e da temperatura. O líquido é não compressível nessas pressões comuns da indústria. Sim. Eu já tive aplicações na Souza Cruz que você tinha pressões que o líquido extremas era que você conseguiu compressível. É o número de Mach que define se é compressível ou não compressível. Assim como você tem o número de Reynolds para dizer se é laminar ou se é turbulento. Aí todo mundo fala, você vai medir, a vazão ela é laminar ou turbulenta? Hein? O que o pessoal responde? Hein? Não sei. Turbulenta. O pessoal fala que é laminar. É turbulenta com o desenvolvimento do perfil de velocidade. Por isso que você precisa de trechos retos. Se não tem trecho reto suficiente, você vai colocar condicionador ou retificador de vazão. Então, eu me divertia muito quando estudava, quando ensinava. Sim. Porque eu aprendia muito com as coisas. A gente já sabia como é que eram os erros comuns da comunidade. O que o pessoal sempre... Porque às vezes aprendia errado. Às vezes estava escrito errado. Entende? E o pessoal ensina, vai. Laminar é uma coisa. Você quer pagar menos água na tua casa? Torna a vazão laminar. Se você diminuir a vazão que entra, o medidor vai medir a menos. O prédio que eu morava, eles puseram o medidor superdimensionado. A culpa não era da gente. A gente pagava o mínimo. Descobriram isso, diminuíram, a gente pagou 3 vezes mais. Então, existem fenômenos diferentes para líquido, gás e sólido aí, quando você tem. Uhum. Entende? Entendi. Show. Porque é como ele vai vir turbulento, né? Então... todas as medições industriais são turbulentas. Significa Reynolds maior que 5.000. Você só pode usar uma placa de edifício acima de Reynolds 5.000. Certo? É muito interessante você ensinar. Eu, no início, eu ensinava para aprender. Para você aprender, você tinha que ensinar. Você só ensina o que você sabe. Só ensina o que você aprendeu fazendo. Se bem que você aprende muito ensinando também, né? Sim, depois eu ensinava o que eu sabia. Agora que eu estou no fim de linha, eu ensino o que precisa. Essa é a diferença. Primeiro era para aprender, depois era o que eu sabia, agora é o que precisa. O que a gente precisa
Mas isso é uma arte, né? Você saber ensinar o que a pessoa precisa efetivamente naquele momento. É, Isso você precisa de experiência para conseguir. Porque você não adianta você ensinar demais, porque não vai captar e não vai absorver, né? Se você for muito profundo do que além do que aquela pessoa realmente precisa, em compensação, se for raso demais, não vai atender a necessidade dela, né? exatamente. Porque para aprender, primeiro, você precisa ter necessidade. A necessidade é o mais importante. Você precisa aprender alguma coisa. Depois você precisa querer. Depois você precisa ter cabeça. Cabeça todos nós somos mais ou menos iguais. Eu, por exemplo, me considero um cara esforçado com boa memória, só isso. Mas que gosto das coisas. E fazer o que gosta. E fazer bem feito. Fazer mal feito todo mundo faz. Fazer uma vez só. Não fazer o retrabalho. Aí que entra a qualidade. Entendeu? Isso, essa persistência de fazer bem feito, ou seja, de querer que entregar um resultado bem feito, isso não é muito comum de você encontrar no mercado, né? Não. Né? Você precisa dominar. Você precisa saber profundamente uma coisa para isso acontecer. É bem difícil. Quando você está buscando profissionais no mercado e que queiram trabalhar, queiram entregar realmente um resultado bem feito, isso... Hoje, o melhor lugar para você contratar gente é pelo LinkedIn, né? Sim. Entende? O LinkedIn é o lugar. Mas é isso. Você tem que gostar, você tem que ter prazer. Eu gosto tanto de ensinar que o meu trabalho eu faria grátis. Eu fui treinador de atletismo também. Eu faria grátis também. Eu fui professor de xadrez também. A gente fazia um trabalho na comunidade lá na suburbana para o pessoal, os meninos pobres lá da região. Tinha uma empresa que o dono dava o lanche para atrair os meninos. E Daniel e eu fizemos um trabalho de treinar esses meninos. Em que área você treinou esses meninos? Em xadrez? Xadrez. Jogar muito xadrez. Interessante. Você encontrava meninos muito mais inteligentes do que eu. Enxergavam muitos passos muito além. Mais, exatamente. E que não ia ter chance, não ia ter oportunidade de jogar, de aprender, de curtir. E esses talentos, como é que você conseguia? Você conseguia desenvolver esses talentos que você encontrou lá? Não, você descobre. Talento você descobre. Ele então, que desenvolveu, mas você percebe. Quando você você é professor, deve perceber isso. O modo mais interessante de você detectar a inteligência do aluno é a pergunta que ele te faz. Quando o cara te faz uma pergunta que você nunca pensou, eu falei, pô, esse cara é bom. Exatamente, é verdade. Esse cara é bom. Eu nunca pensei daquele jeito. E aí que você entendeu o que você aprende quando ensina. Porque o aluno bom, você ensinar é conviver. Por exemplo, uma coisa que eu não discuto com o aluno, eu dialogo com o aluno. Quando você discute, você quer ganhar. Quando você dialoga, você quer os dois chegarem num ponto para um concordar com o outro. Essa é a diferença. Eu não quero ganhar de ninguém, não quero mostrar para o aluno que eu sei mais do que ele. Mas eu quero mostrar para ele que o que eu sei, ele deve aprender, ou se ele sabe mais do que eu quero aprender com ele. Isso era meu modo de viver. Entendeu? E esses alunos que vocês encontravam lá, conseguia continuar no xadrez? Não? Sim, teve alguns que participaram de torneios em Brasília e tudo. Depois o cara, dono da empresa, vendeu para um brasileiro, aí acabou. Foi 3 anos. E como é que essa paixão por xadrez apareceu na vida aí? Como foi xadrez eu aprendi logo. Quando eu entrei no ITA, antes de entrar no... Por isso que eu jogo mal xadrez, porque eu aprendi aos 17 anos. Já foi tarde. Tem que aprender aos 5 anos de idade. Eu gosto muito de jogo. Gamão, xadrez, Go. Go é aquele que foi muito famoso durante a guerra do Vietnã, que Ho Chi Minh jogava. É um jogo muito interessante, japonês. Go. Go é 5 em japonês, mas... Mas você começou aos 17 anos por quê? Como é que apareceu o xadrez na vida aí? Eu fui um boia fria de Minas Gerais. Eu nasci em Araxá, saí de casa aos 17 anos, porque a minha mãe disse que eu ia fazer engenharia no ITA, eletrônica no ITA.
Aí eu fiz. Você nem sabia o que era. Nem sabia nem o que era o ITA, nem o que era eletrônica. Aí eu fui para São José dos Campos, fui funcionário, trabalhei lá, passei só no terceiro vestibular. O meu apelido... Já era muito difícil naquela época, né? Já era. O meu apelido era Tec Enfim. Por quê? Porque eu entrei na terceira tentativa. Tec. Muita gente me conhece como Tec. Tec de Tec Enfim. Eu só entrei no terceiro, mas entrei. Quando eu entrei, eu achava que não ia ficar a vida toda, eu entrei na USP também. Mas eu fiz o ITA, porque a minha mãe queria que eu fizesse o ITA. Foi uma coisa... As coisas que me marcaram na vida foram o ITA, primeiro a mãe, né? Mas o ITA, a Foxboro e a Petrobras. Foram as referências. E depois os professores, o ITA foi os professores e os colegas, que você convivia não só com 100 alunos, mas com 500 colegas. Os caras mais doidos que você já viu na vida, mais brilhantes e estranhos que você já viu, estava lá. Certo? E sua mãe... Desculpa, termina. A mãe tinha uma visão muito boa. Porque ela já enxergou... A gente tinha um primo que era da aeronáutica, teve no Congo, etc. Lá. Então, ele que me sugeriu, ele teve no canal do Suez, ele que sugeriu que o ITA, eu não tinha dinheiro, o ITA eu ganhava para estudar. Então, eu fui estudar no ITA. Mas não tinha dinheiro. Eu fui conversar com aquele brigadeiro Eduardo Gomes, que ele ia passar férias em Araxá. Minha mãe vai lá conversar com o velho lá. Fui conversar, ele perguntou, você tem dinheiro para cursinho? Eu falei, não, então você não vai entrar no ITA. Eu fiquei muito... Mas eu entrei no ITA. Mas sua mãe já conhecia, sabia o que era o ITA? Não. A fama do ITA também não? Pela onda lá. Sim. E depois que eu entrei no ITA, eu virei uma pessoa rara, porque Sim. a pessoa ia ver que o destaque, cara estranho, né? que entrou no ITA, em Araxá. Então, mas eu era boia fria em Araxá. Então, veio de um estudo público na época, todo mundo vinha, não? Não. A minha mãe, esse foi o grande sacrifício da família. Ela tinha uma visão muito boa, pagava o colégio dos padres e das freiras para as irmãs, para minhas irmãs, para estudar. Acabou o colégio, sai do Araxá, que você não cabe mais aqui. Essa foi a mensagem. Eu segui. E ela te mandou para São Paulo para você ir trabalhar e estudar. Só volte daí depois que você... E aí eu fiz o ITA. Tanto é que quando eu entrei no ITA, que eu entrei na USP, eu tranquei a USP, foram tentar me convencer que a USP era melhor por ser universidade. Mas eu quis fazer o ITA e fiz engenharia eletrônica. E fiquei também frustrado. Tinha um teste psicotécnico lá, não é para fazer engenharia. Pera, depois do terceiro vestibular, o teste vai me dizer que não é para fazer engenharia? Se for fazer... o teste, aquele teste de aptidão do ITA. Se fosse fazer engenharia, não era para fazer eletrônica. Eu falei, pera, porque a minha inteligência lá, atípica lá, era verbal. Por isso que depois eu fui ser professor. Entende? Mas essa foi uma coisa estranha também. E a carreira militar, não quis seguir? Não. Eu fui no máximo, por questão de mercenarismo, eu fiz o CPOR, então eu saí segundo tenente de lá, etc. Naquele tempo você mostrava carteirinha, era estranho. Mas o ITA foi muito bom. No último ano a gente passa 2 meses na Europa conhecendo todos os museus, todas as ruas lá das Mulher Pelada e todas as grandes indústrias em 68. Eu vi Ericsson, eu vi o Concorde, o protótipo na Inglaterra e na França, a Ericsson, a Philips estava lançando o minicassete. A gente foi na Philips, um laboratório imenso, apagaram as luzes e você via o som altíssimo, tom do minicassete. Então, isso foi... O ITA foi muito bom. Abriu muitas portas para você. Depois, quando você se formava, você tinha 10 lugares para você escolher. Eu fui começar a fazer pós-graduação. Aí eu cheguei no primeiro ano e eu descobri que não ia dar certo.
Eu estava fazendo magnetodinâmica, probabilidade para fazer chover no Nordeste. Eu falei, esse negócio não vai dar certo. Tinha que andar de bandeirante para ir para a barreira do inferno, que caía o bandeirante por mês. Aí o Matarazzo me convidou, ganhando 3 vezes mais, para trabalhar em instrumentação numa montagem lá em João Pessoa. Foi quando eu passei 2 anos. E depois eu vi que no Nordeste essas coisas de palavra, de pagar os caras, não era muito correto, eu quis ir embora e entrei na Foxboro. Eu saí de Fusquinha, vim fazer uma entrevista com o cara da Foxboro aqui em Salvador. A entrevista durou 10 minutos, porque o cara já era do ITA também. Ele, quando você quer começar, etc. Então, abriu muitas portas, né? Foi. Justamente. Depois eu entrei na Foxboro. Foi outra coisa marcante. Por quê? Porque era referência em instrumentação no mundo. 4 a 20 mA foi criado pela Foxboro. Todos aqueles conceitos foi do Foxboro. Fui várias vezes para os Estados Unidos. Depois vim para cá. Não deu certo a sucessora da Foxboro, a Spex. Mas tive também uma pessoa muito marcante na vida, foi o meu chefe, Maurício Kurgant. Talvez o cara mais inteligente que eu já vi. Também fez o ITA, era muito bom. Depois na Petrobras eu tive também uma referência muito boa, foi... eu dava os cursos como eu queria. Nereu de Rossi foi um cara também referência, que deixava eu fazer os cursos, ensinava controle sem Laplace. Eu dava aula para doutores sem ser doutor. Mas foi outra coisa muito importante, né? Mas ele já conhecia sua competência, né? Para poder ele deixar... via o trabalho que você fazia. Sim. Eu fui para a Ninfa umas 3 vezes, fui homenageado umas 5, etc. E era muito bom o ambiente. E ensinar é muito bom. Vale a pena ainda fazer um curso de graduação? Porque eu vejo muita gente dizendo que quer crescer na vida e faz uma certificação, cria algumas certificações. Faz sentido hoje? Eu disse, no meu caso, eu deixei de fazer pós-graduação. Mas a graduação, para mim, foi fundamental. Você disse muito bem, que a escola... Não é que você vai aprender, mas você vai aprender algumas coisas. No ITA, a coisa mais interessante que tinha era a disciplina consciente. Você não colava, nunca colei. Se tivesse um colega que colasse, você tinha que apontar ele, vai se entregar lá, porque você está fazendo algo errado. Ele era julgado e muitos eram expulsos do ITA. Você falar a verdade, o vinho faz você falar a verdade, mas o ITA também tinha a disciplina consciente. Foi uma das coisas assim, marcantes. Você ser correto. Na minha vida, eu nunca tranquei nada, isso até hoje. Nunca tranquei, porque você confiava nos outros. É muito fácil. Viviam 500 pessoas em 3 blocos lá no Sagaúi. Infelizmente, o mundo está mudado hoje, né? Está mudado. Não dá para confiar tanto assim, no né? No 5º ano me roubaram a bicicleta. Levaram a bicicleta. Mas vale a pena. Não tava nem no cadeado, né? Ela estava... Exatamente. E aí acabaram levando. O que você deixa de mensagem aí para a turma que tá começando a vida nessa área industrial? Tem que, primeiro, gostar do que faz e acreditar que você está fazendo uma coisa útil para mudar o mundo. Pelo menos mudar você. Isso de fazer graduação, fazer uma boa escola ainda é bom. E também pelas regras do jogo, o certificado. Você falar só ter o certificado, você está fazendo um atalho, né? Mas o ideal é entrar numa boa escola, certo? E gostar e estudar a vida toda. Eu gosto muito de estudar. Eu passo a vida toda estudando, 8 horas no computador ou mais. Quando eu estou cansado, eu vou jogar xadrez, às vezes na internet. E quando estou cansado, vou fazer sudoku. Mas a cabeça tem que estar boa. Tem que ter humor. Você tem que escutar Beethoven, você tem que escutar música. E aí agora tem muita gente não escuta isso aí. A música de Beethoven é muito bonita.
E outra coisa que eu curto muito hoje são as pinturas. Eu já devo ter visto milhares, centenas de milhares de pinturas, Van Gogh, Rembrandt e tudo mais. É muito bonito, porque leio muito. A literatura é palavra, a pintura é uma coisa assim muito... te passa coisa sem palavras. A música é outra coisa também que te toca. Então, essas são as coisas importantes da vida. Você tem que ter um sustento, fazer uma coisa que te dê um retorno para você viver com dignidade, gostar de música e a corrida, né? Eu ando todo dia 8, 9 quilômetros. Eu nunca consegui correr, eu já tentei, assim, eu sempre gostei de esporte. Eu comecei a fazer educação física e depois larguei, porque eu sempre realmente gostei, é coisa interessante, né? Eu gostei de todos os esportes, mas assim, a corrida era a única que eu não me adaptava. Hoje eu jogo tênis, mergulho, etc, mas corrida... Eu fui atleta de seleção paulista, campeão universitário paulista, brasileiro e do Vale Paraíba e tudo. E é uma coisa muito boa a competição. E agora eu tive, inclusive, a emoção de rever o meu treinador, que está com 94 anos, e vivo, e lúcido? Lúcido. Eu encontrei com ele esse fim de ano. Se lembrava de mim, o Wilson Bombarda, foi olímpico. Se lembrava de muita coisa. Então, essa é o que faz a tua vida. Você passou, você faz amigos no xadrez, na corrida, certo? Na música. Eu tenho um piano em casa, mas não toco. Mas são as coisas básicas da vida. Show. Se eu quiser entrar em contato com o Marco Antônio Ribeiro, como é que eu faço? Se tiver um projeto que precisar desenvolver, como é que eu faço para entrar em contato? Eu vou te deixar meu cartão. Pelo e-mail, como é que é o e-mail? Você já teve o WhatsApp. Como é que é o e-mail? Você lembra ou não? A Marcotec, toda a minha empresa e tudo tem o TEC. TEC, você já sabe agora. TEC. De TEC, enfim. Que era o meu apelido do ITA, era o meu nome do ITA. Entende? Marcotec@uol.com.br. Eu tenho isso há 36 anos. Você leva isso... Para quem não sabia o que quer dizer o porquê do Marcotec, agora sabe. Agora já sabe que TEC vem de TEC, enfim, do ITA. Show de bola. Bom, esse livro aqui que eu ganhei, deixa eu mostrar aqui, ó. Como é que você consegue adquirir esse Amazon. livro? No Amazon. Eu agora mandei imprimir, tá vindo novos aí 50, vou imprimir mais uns 50. Sim. E tá fazendo, eu tô criando, vou escrevendo, editando esse ano o de teoria de controle. Não sei se o nome definitivo vai ser esse, ou controle de processo é muito manchado. Sim. Sem Laplace. Sem Laplace, né? Joia. Alguma coisa a gente não comentou? Não, deixou de comentar. Bom. Eu te agradeço essa oportunidade. Deixa eu aproveitar aqui que a gente tem no canal, a gente tem aqui uma tradição que é assinar a rolha. Assinar cadê a rolha? Sim, cadê o... Me consiga aqui, por favor. Pra gente assinar a rolha. Assinar a rolha. Mas isso, autografar a rolha. Eu te agradeço. Pode escolher aqui, tem um azul, preto. Azul tá ótimo. Vê se esse azul tá bom aí. E colocar a data, hoje, 27. Eu guardo essa recordação dos convidados aqui do podcast, onde eu aprendo bastante. Eu me sinto muito honrado. O seu humor, a sua alegria é contagiante, isso é muito bom. A gente... Lidar com gente é uma arte, né? Você conseguir... Sim, mas o humor... Inteligência você tem. Raciocínio rápido. Boa memória, bom humor, bom apetite, sono profundo, senso de justiça, fadiga. Fadiga é o que você sente depois das coisas boas, da corrida, da sua... Deixa eu mostrar aqui, ó, a rolha assinada na data. Isso. E o vinho que a gente... saboreou hoje aqui. É muito bom. Muito bom. O que você achou do vinho aí? Um vinho
É um Tanalos. Ele é... Marileide, você não foi no vinho, Marileide? Ela vai ainda. Ela vai, esse vinho uruguaio. Aí sobrou vinho aqui, ó. Ela vai. O vinho que a gente Mas o final é isso. Eu lhe agradeço essa oportunidade, esse convívio e essa alegria de lhe conhecer. Joia, eu que fico feliz, pô. Tá? Aprendi um bocado hoje aqui. Muitas histórias boas que a gente aprendeu hoje aqui. Você foi bastante sugerido aqui no canal. Muita gente... É muito querido também. Não, né? Você é bastante querido. Se decepcionar. Pô, mas isso aí foi muito xoxo. Não foi não. Muito obrigado mesmo. Tá ok. Show de bola. Muito obrigado. Bom, pessoal, você que ficou até o final, se você aprendeu um pouquinho assim como eu aprendi aqui, deixa esse like no vídeo aí. Se você tiver uma sugestão de tema para a gente trazer aqui no podcast ou um profissional que você queira ouvir as histórias dele, pode indicar pra gente. Obrigado, gente, até o final. Vocês ficaram até o final. Isso. Valeu!